Jesus falou muito sobre dinheiro. Estima-se que 21 das parábolas de Jesus estão relacionadas ao dinheiro. Cerca de 20% do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, mencionam assuntos financeiros. E como se não bastasse, encontramos Jesus falando sobre dinheiro cerca de 80 vezes. Diante disso, eu garanto, você vai se surpreender ao conhecer as verdades financeiras ditas pelo Filho de Deus. Verdades que, se fossem conhecidas e seguidas, evitariam inúmeros problemas financeiros, trariam paz e liberdade financeira. Então, vem comigo e conheça 7 coisas impressionantes que Jesus disse sobre dinheiro. Tudo na paz? Samuel Vinícius aqui do vamosprosperar.com, blog sobre finanças bíblicas. Sem enrolação, vamos agora à primeira coisa que Jesus disse sobre dinheiro. Jesus disse que devemos fazer orçamentos. Leia comigo o que está em Lucas 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Entenda algo, Jesus quer o melhor para você. É por isso que ele deixou diversos ensinamentos financeiros, incluindo o ensinamento de fazer orçamentos. Entretanto, muitos insistem em não fazer orçamentos. Inclusive, uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e a CNDL verificou que 49% dos brasileiros não fazem orçamento. Alguns pela falta de hábito, outros por terem medo de verem suas reais condições financeiras, já outros por considerarem o orçamento um controle chato e desnecessário. Mas vamos por partes. Primeiro, uma rápida definição sobre orçamento. Orçamento é o seu plano para a realização dos seus sonhos financeiros. Ou seja, o sonho financeiro da casa própria, da realização de uma viagem ou mesmo de sair das dívidas. Partindo dessa definição, que o orçamento é o seu plano, vale lembrar o que a Bíblia diz sobre planos. O que ela diz? Ela diz que planos bem elaborados levam à fartura. Isso está em Provérbios 21, versículo 5. Olha, se você almeja ter paz financeira, equilíbrio ou prosperidade financeira, você precisa começar a fazer orçamentos. De nada adianta sabermos que algo é importante e não fazermos. Conhecimento sem ação não serve para nada. Então, é hora de fazer, é hora de agir. Se você tem facilidade com planilhas eletrônicas, Excel, eu indico a planilha de orçamento que eu uso, a planilha do Vamos Prosperar. É fácil de usar e permite fazer um orçamento de 12 meses, que é o que eu indico para você, que você tenha um orçamento anual, pois cada mês possui gastos e receitas diferentes, não é mesmo? O link dessa planilha de orçamento está na descrição. Então, agora vamos à segunda coisa que Jesus disse sobre dinheiro. Jesus disse que devemos ser honestos. Leia comigo Lucas 3, 12 ao 14. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Preste atenção no que vou dizer, pois, por mais que pareça óbvio que devemos ser honestos, o que vou falar não é óbvio. A corrupção da nossa sociedade tem atingido muitos cristãos. Olha só, vivemos num país conhecido pela malandragem, pelo famoso jeitinho brasileiro. Isso está em nossa cultura, mudando nossas atitudes cotidianas. O pior é que essa cultura brasileira tem superado a cultura do reino em nossa sociedade, até mesmo entre nós, cristãos. Não sei você, mas não tenho visto grande diferença entre cristãos e não cristãos no que diz respeito à honestidade. Pense bem, quantos cristãos você conhece que fazem ligações clandestinas na energia elétrica, o famoso gato? Quantos sonegam o imposto de renda? Quantos utilizam TV a cabo de forma ilegal? Quantos não pagam suas dívidas? Quantos compram e vendem produtos pirateados? Quantos compram suas habilitações? Quantos cristãos dirigem até mesmo sem habilitação? Quantos? Esse jeitinho, que antes remetia à facilidade de improvisação do brasileiro perante os problemas do nosso país, hoje se reflete na nossa
a habilidade de nos corrompermos a todo momento. Não se trata de uma corrupção apenas na esfera política. Se trata de uma corrupção cultural que abrange toda a sociedade. Uma corrupção que é elogiada e exaltada. Como diz o samba, malandro é malandro e mané é mané. A nossa cultura, altamente corrupta, nos leva a achar que é normal sonegar imposto de renda. Quanto a isso, Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Jesus não ficou apenas em palavras quanto aos impostos. Ele também pagou. Podemos observar isso no Evangelho segundo Mateus. Confira comigo. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu e o seu imposto. Isso está em Mateus 17, 27. Agora, e quanto àqueles que devem e não pagam? O que Jesus diz? Veja, entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mateus 5, 25 ao 26. Jesus nos chama para uma vida de honestidade. E ao contrário do que muitos acreditam, essa honestidade nos conduz à prosperidade. Até porque não há prosperidade duradoura sem honestidade. Não há como negar. Com desonestidade é possível chegar longe de forma rápida. Mas também não há como negar. Não é possível permanecer por muito tempo. Cedo ou tarde, a casa cai, seja na terra, seja na eternidade. Vamos agora à terceira coisa que Jesus disse sobre dinheiro. Mas antes, se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, e também ative o sino das notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que estarei publicando. Dito isso, vamos agora à terceira coisa que Jesus disse sobre o dinheiro. Jesus disse que devemos ajudar os pobres e necessitados. Confira comigo Mateus 5, 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Quanto à doação, existe uma verdade que poucos conhecem. Quem doa é mais beneficiado do que quem recebe. Tanto que Jesus disse no livro de Atos que há maior felicidade em dar do que em receber. Não sei se você sabe, mas existem diversas pesquisas científicas que comprovam que Jesus estava certo ao dizer a maior felicidade em dar do que em receber. Como exemplo, vou citar uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, da seguinte forma. Pessoas aleatórias receberam quantias aleatórias de dinheiro. Alguns receberam $10, outros 50, outros 100. Metade destes deveriam gastar o dinheiro recebido com outras pessoas, comprando presentes ou fazendo doações. Já a outra metade deveria gastar consigo mesmos. Ao final do dia, constatou-se que quem deu presentes ou fez doações se mostrou mais feliz e satisfeito com o gasto do dinheiro em comparação aos que gastaram consigo mesmos. A conclusão dos pesquisadores foi óbvia. A maior felicidade em doar do que em gastar consigo mesmo. De fato, Jesus tinha razão. Na mesma linha de raciocínio, vale dizer que a essência do cristianismo é o amor. E não há amor sem doação. Prova disso é o exemplo maior de amor que vemos em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, e quanto à doação aos pobres e necessitados? O que Jesus diz? Ele diz ao jovem rico para vender todos os seus bens e dar aos pobres. Ele diz para alimentarmos os necessitados. Ele diz para doarmos àqueles que pedem. Jesus se importa com os pobres. E nós, como seus imitadores, também devemos nos importar. Quarta coisa que Jesus disse sobre dinheiro. Jesus disse que o nosso coração está onde nosso tesouro está. Vejamos o que está em Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sempre que leio esse versículo, penso que ele poderia ter sido escrito ao contrário. Onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Mas não. Jesus disse que onde colocamos o nosso tesouro, também colocamos o nosso coração.
Isso tem implicações. Veja, se você coloca seu tesouro na vida de um necessitado, a tendência é que seu coração também seja colocado nele. Se você investe no trabalho missionário, provavelmente seu amor pela obra missionária aumentará. Se você ajuda financeiramente um amigo, é provável que sua relação com ele aumente. Perceba que, deste modo, você pode escolher onde seu coração estará. Está em suas mãos a decisão das coisas que você vai amar. É você que decide se amará seu cônjuge, seus familiares, sua igreja, a obra missionária, enfim, é você que decide se amará ou não a Deus. Quinta coisa que Jesus disse sobre dinheiro. Jesus disse que não devemos confiar no dinheiro. Vejamos Mateus 10, 9 e 10. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O trabalho que desenvolvo como educador financeiro me gera certa preocupação. Pense comigo, se você segue aquilo que eu ensino, é inevitável, você terá uma vida financeira mais próspera. Só que essa prosperidade pode ofuscar sua visão, te fazendo depositar a sua confiança no dinheiro e não em Deus. Por exemplo, uma das coisas que ensino é que você precisa de uma reserva para emergências. Imaginemos que você ouviu o que eu disse e criou uma reserva, capaz de sustentá-lo por mais de um ano. O que, de fato, é muito bom. Mas, convenhamos, sem uma mentalidade financeira adequada, certamente você depositará sua confiança na sua reserva financeira e não em Deus. Outro exemplo, ensino que você deve priorizar a renda passiva. Vamos supor que você ouviu o que eu disse e criou fontes de renda passiva, que passaram a gerar dinheiro para você sem que você tenha que trabalhar. Percebe como isso também pode reduzir a sua confiança em Deus? Diante da confiança que bons hábitos financeiros geram, precisamos ter algo em mente. Tudo que conquistamos vem de Deus. Ele é a fonte. Nada teríamos sem a capacidade que Ele nos concede. Nada teríamos sem a sua permissão. Como está escrito no livro de Salmos, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Entender que Deus é a fonte não é nada fácil. Afinal, essa verdade conduz a outras verdades inquietantes. Ela conduz ao fato de que seu emprego não é a fonte do seu sustento. A fonte é Deus. Sendo assim, por mais que seu emprego acabe, não há com o que se preocupar, pois Deus jamais acabará. De igual modo, sua profissão também não é a fonte do seu sustento. Como já disse, a fonte é Deus. Assim, sua profissão pode desaparecer, mas Deus nunca desaparecerá. Ele é eterno. Da mesma forma, acontece com o seu patrimônio, que pode acabar numa tragédia, roubo, ou até mesmo numa catástrofe natural. Mas nenhuma dessas coisas podem acabar com Deus, que é a real fonte do seu sustento. Quando realmente entendemos que Deus é a fonte, podemos, assim como Paulo, passar por todas as coisas, certos de que Deus é quem garante o nosso sustento. Sexta coisa que Jesus diz sobre dinheiro. Jesus diz que não devemos ficar ansiosos por questões financeiras. Mateus 6,31 diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Assim como não é fácil confiarmos plenamente em Deus, não é fácil deixarmos de ficarmos ansiosos por questões financeiras. Desempregados sabem muito bem o que estou dizendo. Ao lermos essa passagem, onde Jesus diz para observarmos os lírios do campo, que mesmo sem trabalhar possuem sustento, podemos cair no erro de que a mensagem principal aqui é: não fique ansioso. Acredito que, na verdade, a mensagem principal vem no versículo 33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus quer nos libertar de uma vida de escravidão financeira. Ele quer que, de fato, venhamos buscá-lo em primeiro lugar. Ao ler isso, me lembro do que o salmista disse:
já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Mas quanto a isso, algo deve ser dito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não significa de forma alguma buscar somente o reino de Deus. A mensagem aqui é: atente-se para tudo que está ao seu redor, mas priorize Deus. Você vai precisar trabalhar, mas seu trabalho não pode te afastar de Deus. Você vai precisar estudar, mas isso não pode te afastar de Deus. Você precisa passar tempo com seu cônjuge e familiares, mas isso não deve te impedir de passar tempo com Deus. Sétima e última coisa que Jesus disse sobre dinheiro. Jesus disse que dinheiro é um teste. Em Lucas 16, 10 e 11, vemos o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Este é, ao meu ver, uma das coisas mais chocantes sobre dinheiro que Jesus disse. Se observarmos estes versículos, iremos perceber que Jesus falou que a forma como lidamos com as riquezas deste mundo interfere na nossa eternidade. Ou seja, como administramos o nosso dinheiro pode determinar a nossa eternidade. É como se Jesus estivesse dizendo: filho, se você não é capaz de administrar seu dinheiro, como será capaz de administrar as riquezas celestiais? Como sabemos, a maior riqueza que podemos ter é uma eternidade ao lado de Deus. Para tal, é preciso sermos dignos de confiança nas riquezas deste mundo. Como vimos, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Jesus é o maior educador financeiro que já existiu. Se você seguir o que ele ensina, sua vida financeira certamente será melhor do que você pode imaginar. Como disse, ele quer o melhor para você. Por isso, mesmo que não entendamos integralmente seus ensinamentos, é mais vantajoso e lucrativo obedecermos suas palavras, que são: primeira, devemos fazer orçamentos. Segunda, devemos ser honestos. Terceira, devemos ajudar os pobres e necessitados. Quarta, nosso coração está onde nosso tesouro está. Quinta, não devemos confiar no dinheiro. Sexta, não devemos ficar ansiosos por questões financeiras. Sétima, dinheiro é um teste. Agora é com você. Você que decide o que fará com este conhecimento. Eu recomendo que você comece a fazer urgentemente o que Jesus ensina. Mas antes, deixe seu gostei nesse vídeo e caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. Caso queira aprofundar seu conhecimento sobre finanças bíblicas, recomendo que assista a aula onde apresento 3 lições financeiras para você ter mais liberdade financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!